Na semana passada estudamos sobre o Filho Prometido, ou seja, Jesus, o Filho Prometido. Vimos algumas das características desse Filho Prometido, desse Filho que era Deus e que veio aqui a essa terra. Mostrar como era Deus, na verdade. Criador e mantenedor do universo, o resplendor da glória, a exata expressão de Deus, o Pai. E ele, esse Filho Prometido, está à destra de Deus. Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho Prometido. O Filho Prometido a Davi, o Filho Prometido a Abraão, o Filho Prometido a Jacó, cujas genealogias não cumpriram a profecia. Porém, o Senhor Jesus veio cumprir a profecia, sendo o Filho de Deus, o Filho Prometido. O texto de Hebreus 1, 5, vemos assim, o Senhor declarando: Tu és meu filho. Esse é o Filho de Deus. Porém, irmãos, o Senhor também é denominado como Filho do Homem. Jesus é o Filho do Homem. Inclusive, esta era quando chamavam a Jesus, o tratavam de Filho do Homem, era a maneira que ele mais gostava de ser tratado, Filho do Homem. Hebreus 2:7 mostra essa condição. Fizeste-o um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Deus fez Jesus ficar um pouco menor do que os anjos por um tempo, por esse tempo que ele veio aqui a esta terra. Naquele momento, naquele período, naqueles anos, ele era menor do que os anjos, mas depois ele foi coroado com glória, foi coroado com honra e está sobre todas as obras de Deus. O Senhor Jesus Cristo passou aqui nessa terra como homem, na natureza humana, sentindo as dificuldades, os sentimentos, as privações, as tentações, a dor e a morte, como qualquer ser humano. Por isso, então, o Senhor Jesus nos considera seus irmãos. E os irmãos dos quais ele não tem vergonha, ele não se envergonha desses irmãos. Hebreus capítulo 2, verso 11. Jesus não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus foi plenamente humano. Veja o que o apóstolo Paulo fala em Hebreus 2, verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo. Veja, irmãos, como diz o verso, tem participação comum de carne e sangue, isto é, tem a natureza humana. Os filhos têm a natureza humana. E esses filhos aqui, a que Paulo está se referindo, são os filhos de Jesus, os filhos que Jesus recebeu do Pai, aqueles que foram salvos por ele. Veja, por favor, no verso 13. Porém, nele a minha confiança, e ainda, eis-me aqui e os filhos que Deus me deu. Os filhos que Deus deu a Jesus são aqueles salvos, aqueles que foram salvos pelo sangue de Jesus. Mas veja lá como diz mesmo o verso, também Jesus igualmente participou dessas coisas. Que coisas? Carne e sangue. Jesus participou de carne e de sangue. O Senhor Jesus teve a natureza humana. Vestiu-se da natureza humana. Tomou a natureza humana. Para quê? Para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo. Jesus é o nosso irmão mais velho. O nosso irmão mais velho, o filho prometido, o rei davídico, o sumo sacerdote. Agora, o que faz esse irmão mais velho, irmãos? Normalmente, os irmãos mais velhos, vamos pensar, nós, na nossa vida, os irmãos mais velhos. Eu sou o irmão mais velho. Não tive um irmão mais velho do que eu. Mas quem sabe você teve um irmão mais velho? E o que o irmão mais velho faz, irmãos? O irmão mais velho nos orienta. O irmão mais velho nos ajuda, nos defende.
Os meninos, quando estão em apuros com outros meninos, normalmente vão buscar ajuda no irmão mais velho. O irmão mais velho dá segurança. E nosso Senhor Jesus, irmãos, é o nosso irmão mais velho. Aquele que nos orienta, aquele que nos defende, aquele que nos ajuda. Nessa semana nós vamos estudar esse nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus, ser humano, Senhor Jesus humano, filho de homem, como redentor, como aquele que resgata nós que estamos em falta, devendo a Deus. Ele não tem vergonha de nós, como já disse. Vamos estudar a humanidade de Cristo, alguns textos que demonstram a humanidade de Cristo. Vamos ver como Jesus Cristo foi aperfeiçoado. Como foi aperfeiçoado? Aperfeiçoado no sofrimento. E para isso, ele é o nosso modelo. Por isso, ele é o nosso modelo. Jesus é o nosso irmão fiel. É o nosso irmão mais velho. É o nosso modelo. É aquele que nos defende. É aquele que nos ama. Possamos nós ser recíprocos a esse sentimento, a essa condição fraterna. Sermos irmãos do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós e nessa semana sintamos prazer em aprender um pouco mais sobre a humanidade de Cristo. A humanidade de Cristo nesta terra que tornou possível a nossa salvação. Como disse o verso que lemos, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, o diabo. Nosso Senhor Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, destruiu a morte. Ainda não, a morte nós temos, mas o Senhor Jesus já venceu a Satanás e vai destruir definitivamente a morte quando da sua segunda vinda. Que Deus abençoe a todos nós no estudo da lição da Escola Sabatina desta semana.